A lei é clara, se beber, não dirige. E nas últimas semanas, a polícia e o Detran resolveram apertar o cerco contra os motoristas que insistem em dirigir embriagados. Mas do lado dos motoristas fica uma reclamação. Falta alternativa de transportes mais baratos para quem mora aqui na capital. Eles alegam, por exemplo, que às vezes vão de carro porque táxi aqui na cidade é muito caro. Goiânia é uma cidade de bares. E quem aqui não gosta de uma boa conversa na companhia dela, a loira gelada? O problema é na hora de voltar para casa. O goianiense não hesita em reclamar das opções de transporte. Para eles, o táxi não é tão acessível. Você demora em torno de 30, 40 minutos para que o táxi chegue até o local para te buscar. Você precisa telefonar para você ter uma radiotáxi, você chama o táxi. Se você parar na esquina e chamar o táxi, ele não para. Peguei táxi em outras regiões, mas aqui é muito mais caro do que os outros lugares. Segundo o presidente da Associação dos Permissionários de Táxi de Goiânia, a história não é bem assim. Não usar o táxi frequentemente é uma questão cultural. Criaram esse mito que o táxi de Goiânia é um táxi caro, mas na verdade não é. Goiânia você pega o táxi a qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, da madrugada, fim de semana ou feriado, a tarifa é a mesma. Mesmo com a fiscalização intensificada, muitas pessoas ainda insistem em beber e dirigir. E apesar da opção de transporte, alguns ainda preferem arriscar. É aquela questão do pagar para ver. As pessoas optam por arriscar. E esse arriscar tem tirado muitas vidas. Hoje você pode ser autor, amanhã você pode vir a ser até vítima. Depois que a campanha Balada Responsável começou, as centrais de táxi esperavam por mais trabalho nas madrugadas. Mas por enquanto a procura ainda é pequena. Uma situação que poderia ser revertida se contasse com um empurrãozinho. Pro serviço de táxi, isso refletiu em média 5% em aumento de chamadas. A gente não pode falar em desconto, para esse desconto saia do bolso do taxista. Se o governo tiver essa contrapartida, com certeza ela é uma opção bastante viável para a gente. A polêmica está aí, porque se os motoristas reclamam que o táxi é caro, os donos de bares e restaurantes também reclamam que o movimento caiu, cerca de 30% desde que começou a Operação Balada Responsável. E hoje, todo mundo, donos de bares, Detran, se reúnem para tentar buscar uma alternativa. Vamos falar então com Márcio Vinícius. Márcio, a gente viu aí que uma proposta que está sendo lançada na matéria é oferecer desconto aos clientes por parte do taxista. Explica para a gente melhor os detalhes desta proposta. Brenda, é bom, inclusive importante lembrar que táxis aqui em Goiânia realmente madrugada não é fácil. Eles devem aparecer e dar um desconto de pelo menos 20%. Essa é a proposta, inclusive, da ACIEG. Eu estou com a Elenir Queiroz, que é presidente da ACIEG. De que forma que funcionaria esse desconto? Olha, a campanha do Balada Responsável, ela prevê uma parte educativa. Uma compensação para os táxis seria os táxis serem adesivados e portarem a campanha. Porque é muito importante prover alternativas de transporte numa cidade que tem pouco transporte público. Isso resolveria o problema hoje do comércio? O problema é do comércio, que teve uma queda do movimento, mas é também da sociedade. A Associação Comercial ACIEG apoia o movimento Balada Responsável. Ele é muito importante para a sociedade. Agora nós temos que prover alternativas, principalmente aos jovens que vão a bares e restaurantes. Uma das alternativas é aumentar o número de táxis na cidade, criar outras alternativas de transporte, para que a gente trate os efeitos colaterais da campanha e a gente tenha só o lado bom dela. Obrigado pela sua participação com a gente. E na prática, legalmente, como funcionaria? Estou com o presidente do Detran, Edivaldo Cardoso. Como que seria? Dentro da estratégia de comunicação deste programa Balada Responsável, nós convidamos os taxistas a participarem. O Detran anunciará nos táxis e, em contrapartida, nós propomos uma redução na tarifa de 10% para aquele usuário do táxi que portar o botão da Balada Responsável. É uma iniciativa, mas espero também que os empresários sejam criativos e também trabalhem junto com as suas associações em maneiras de minimizar esse possível impacto. Agora, só para eu entender, esse controle seria feito pelo dono do restaurante? Ele daria uma espécie de vale para quem estiver lá e precisar do táxi? O controle ele é simples.
basta que o usuário porte o botão da balada responsável, que poderá ser obtido nos bares, e a equipe de educação para o trânsito do Detran também frequenta bares e restaurantes divulgando, e o taxista imediatamente concederia esse desconto. A proposta do Detran é 10%, a gente espera que a ACIEG, em conjunto com os bares e restaurantes, consiga evoluir para que esse número seja aumentado para até 20%. Isso talvez resolveria hoje o problema e não correria o risco, inclusive, do questionamento dessa campanha hoje, a balada responsável? Não há qualquer possibilidade de questionamento, muito pelo contrário, o Fórum Empresarial, a ACIEG, compreende e já manifestou que a balada responsável ela é útil para a sociedade, preserva a vida. E em outras cidades onde foi implementado o cumprimento daquilo que se chama lei seca, houve uma adaptação do comércio e as perdas não foram tão sensíveis como se apresenta em Goiânia, segundo dados do comércio nesses primeiros 10 dias da campanha. Agora, a gente ouviu ali, está faltando táxi, inclusive a reclamação, essa que falta táxi de madrugada em Goiânia. Como resolver essa situação? Tem que entrar outros órgãos também, a prefeitura inclusive, numa negociação como essa? A prefeitura, a AMT, já é parceira da balada responsável, está conosco, é preciso que se faça esse registro, e a questão do táxi é de uma outra esfera, não é do estado, é o município. Tenho certeza que há ali sensibilidade, há condição de se caminhar em uma construção que contemple o interesse de todas as categorias. Ok, obrigado pela sua participação com a gente. Está aí, Brenda. Na verdade, isso está sendo discutido, ainda não foi definido, mas seria uma das alternativas. Nós vamos acompanhar então o resultado dessa reunião, ver se daí sai um resultado e a gente informa depois ao nosso telespectador. Obrigada, Márcio Vinícius, um bom dia para você.